Bom, repara o seguinte. Observa e encontra os verbos deste período inteiro. Está e é. Esses são os dois verbos, para você poder desmembrar, ok? Primeira coisa, olha o verbo. Aí, você vai ver tudo que está em torno do verbo estar. Em obra e o quê? Esse que retoma a palavra casa. Então, casa está em obra, ok? Tudo que vem depois do em obra e o que vem antes do que não pertence a esse verbo. Então, isso aqui não tem relação. Logo, a primeira informação é: a casa é minha. Ok? A segunda informação é: a casa está em obra. Separei, desmembrei. Beleza? E aí, para eu fazer a junção, repara mais uma vez. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho as duas separadas para eu fazer a junção. Eu vou identificar o que se repete. Aqui eu percebo que a expressão, na verdade, a casa, se repete em cima e embaixo. Ok? E aí, quando eu vou transformar isso num período composto, usando um pronome relativo, eu vou vir na primeira informação, que é essa aqui, e vou escrever só até a palavra que se repete. Então eu começo e falo, a casa. Por que eu tenho que parar na palavra que se repete? Porque eu tenho que usar um pronome relativo. E o pronome relativo tem que vir ao lado da palavra que se repete. Aí eu vou pegar a frase de baixo. Vou trocar a palavra que se repete pelo pronome relativo, que... Vou pegar todo o resto da frase 2 e vou colocar. Está em obra. Aí eu terminei? Não. Aí eu volto na 1 e pego o que sobrou. É minha. Agora, às vezes, a palavra que se repete na frase 1 é a última. Tá? Então, há essa possibilidade. E aí, reparem, vou apagar. Dá um printzinho aí rápido. Foi, né? Deu tempo. Bom, vou botar um outro exemplo agora para você entender que nem sempre esse pronome relativo vai vir no meio, como aconteceu aqui, tá? Repara aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó. Aqui. Comprei uma bicicleta. Pronome relativo, que retoma a palavra bicicleta. Comprei uma bicicleta, deixa eu melhorar aqui, que estava quebrada. Repara, a primeira informação é: comprei uma bicicleta. Como que eu sei? Primeiro verbo está aqui. Segundo verbo está aqui. Todas as informações que giram em torno do comprei. Quem comprei? Eu. O que eu comprei? Uma bicicleta. Pronto, fechei a informação. Por que eu sei que gira aqui? Porque aqui é pronome relativo. Esse pronome relativo retoma a palavra bicicleta. Estava. O que ou quem estava? A bicicleta, porque o que retoma aqui. Estava o quê? Quebrada. Não tem mais nada para cá.
Então, a informação 2 seria bicicleta estava quebrada. Reparem que, nesse caso, a palavra que se repete é bicicleta. Quando eu vou escrever a primeira até o termo que se repete, eu escrevo a primeira inteira, depois vem o quê? Que substitui a repetição. Ok? Então aí eu tenho a possibilidade do desmembramento e da união das duas orações. E isso pode acontecer, essa repetição pode acontecer no início, como aconteceu no primeiro exemplo, pode acontecer no meio e pode acontecer aqui no final, como é o caso desse exemplo, ok? Agora, em relação à questão da preposição, repara que essas orações que eu botei não têm preposição. Por quê? Bicicleta estava quebrada. Nenhum termo que se relaciona à palavra bicicleta pede uma preposição antes dela. Ok? Agora, se eu falasse isso daqui, vou apagar a frase 2. Vou apagar isso daqui. Se eu dissesse assim, ó. Comprei a bicicleta de que... Ai, botei tudo de vermelho. De que falei. Então, olha só. Esse que retoma a palavra bicicleta. Ok? Vou manter aqui. Comprei a bicicleta. A palavra que se repete é bicicleta. Ok? Aí eu venho aqui, falei. Eu posso considerar o verbo falar o seguinte. Quem fala, fala. É uma habilidade. Por exemplo, José fala muito. É a habilidade de ele falar. José fala bem. Ok? Quem fala, fala algo. José fala inglês. Ele fala algo. E aí, ele pede um complemento sem preposição. Mas quem fala também pode falar a alguém. Então, José falou ao pai. Quem fala pode falar algo a alguém. Então, José falou inglês ao público. Mas quem fala também fala de algum assunto ou sobre algum assunto. Ok? E aí... Lembra lá, se eu usei o pronome relativo que, a preposição que antecede só pode ser preposição monossilábica. Com exceção do quê? Do sem e do sob. Tá? Se eu quisesse usar a preposição sobre aqui, eu não poderia usar que. Eu não poderia dizer, comprei a bicicleta sobre que falei. Aí eu teria que usar o pronome relativo, o qual, a qual. Como seria a palavra bicicleta feminina, aí eu teria que dizer o quê? Sobre, estabelecendo relação de concordância, a qual. Porque nesse caso, quem fala, fala sobre algum assunto, ou quem fala, fala de algum assunto. O verbo falar vai me pedir uma dessas duas preposições. E aí entra a necessidade. Mas por que veio antes do quê? Porque, repara, quem falei? Eu. O sujeito não é a palavra bicicleta, diferente da outra oração. Aqui o sujeito é o eu. Então eu não preciso nem escrever o eu. Falei. Falei sobre o quê? Falei da bicicleta. Ou falei sobre a bicicleta. Reparem, antes da palavra bicicleta, eu tenho a preposição de ou a preposição
ou a preposição sobre, que é o que vai determinar o uso ali. Então, quando eu substituo a palavra pelo pronome relativo, o que vem antes da palavra, nessa ideia desmembrada, enquanto preposição, é o que irá acompanhar essa construção. Tudo bem? Deu para entender isso? Foi? A pergunta tinha sido da Érica Carniel. Beleza? Show de bola? Nenhuma outra dúvida sobre isso? Se tiver, mandem aí, que a gente volta aqui no quadro, mas tira um printzinho aí, para que vocês possam se lembrar dessa situação. Foi? Vamos então. Bem, eu separei algumas questões para a gente praticar isso, tá? E trouxe aquela que estava lá no tempo anterior para a gente jogar para cá, porque ela precisa de uma análise um pouquinho mais demorada, belezinha? Por isso que eu preferi não fazer naquele tempo. Bem, no primeiro parágrafo do editorial, o pronome relativo destacado, letra A, qualifica Carmen Lúcia e faz alusão à cúpula. B, retoma posse e relaciona-se à segunda-feira. C, institui relação de substituição e resgata a cúpula. Ou C, ou D, estabelece relação de posse e refere-se a Carmen Lúcia. Precisamos ler o texto. O texto diz o seguinte: poucas vezes a posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal se revestiu de tanto simbolismo quanto a de Carmen Lúcia, cuja chegada ao comando do órgão de cúpula do Judiciário se consumou nesta segunda-feira. Então aqui, primeiro período, primeiro parágrafo. A gente nem precisa, primeiro período também, né? Porque é um parágrafo só com um único período. A gente nem precisa terminar de ler. Então, cuja está aqui. Ele retoma que termo e ele faz alusão à ideia de que, ok? É isso que a questão está pedindo. Então, qual é o gabarito que vocês mandariam para essa questão? Letra A, trazendo a relação de qualificação do termo de Carmen Lúcia e fazendo alusão à ideia de cúpula. Letra B, retomada da palavra posse e relaciona-se à segunda-feira. C, institui relação de substituição e resgata a palavra cúpula, ou seja, ele substitui a palavra cúpula fazendo o resgate aí, ou estabelece relação de posse e refere-se a Carmen Lúcia. O que vocês marcariam nessa questão? Mandem aí no chat, por favor. Lembra lá que o pronome cujo ou cuja, ele tem duas situações que a gente precisa analisar, tá? E aí eu vou voltar já nisso. Bem, uma galerinha aí respondendo mandou letra C. C. Alguém mandou um D agora. Mas a maioria está na letra C. Duas pessoas mandaram D. Agora começou a chegar uma quantidade maiorzinha de letra D. D. Chegou uma letra B também. Beleza. Renan, vamos rufar os tambores para ver quem acertou e o porquê de ter acertado ou de ter errado. Vamos lá, por favor? Bom, olha o que eu falei com vocês. O pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas, ele retoma o termo anterior. Ou seja, se ele retoma, ele faz referência, ele faz alusão ao termo anterior. E ele concorda com o termo posterior para o estabelecimento da ideia de posse. Olha aqui. Cuja retoma a palavra, a expressão Carmen Lúcia. Estabelece relação de posse aqui. Chegada da Carmen Lúcia.
ou seja, a relação de posse. Então, ele faz alusão, refere-se à palavra Carmen Lúcia, e ele estabelece relação de posse, cujo sempre vai ter relação de posse. Qualifica? Não pode qualificar. Por que não pode qualificar? Porque não é adjetivo. Adjetivo é que qualifica. Retoma posse, toma cuidado. Ele está falando aqui de retomar a palavra posse, que tem no texto. Poucas vezes a posse. Então ele está falando de retomar essa palavra aqui, e não é. Ele não retoma a palavra posse. O pronome relativo retoma o termo ou a expressão imediatamente anterior a ele, ok? Institui relação de substituição? Ok. Até aí tudo bem, porque o cujo também substitui um termo. E resgata a cúpula? Não, ele resgata a palavra Carmen Lúcia, porque ele substitui a palavra Carmen Lúcia. Mas nessa substituição, ele estabelece a relação sempre de posse, beleza? Por isso, gabarito letra D. Segunda questão. Essa daqui a gente já fez. Vamos pular. Essa daqui a gente já fez ainda agora. Vamos lá. 3. Assinale a opção em que a palavra onde está corretamente empregada, tá? Está corretamente empregada. Após o comício, houve briga onde estavam envolvidos estudantes de 2 escolas diferentes. B. Os músicos criaram um clima de alegria onde o anfitrião foi responsabilizado. C. Foi importante a reforma do Estatuto da Escola, de onde resultou melhoria no ensino. D. Viver em um país onde saúde e educação são valorizadas é direito de qualquer cidadão. E. Na reunião de segunda-feira, várias decisões foram tomadas pelos sócios da empresa, onde também foi decidido o reajuste das tarifas. A galera mandando aí essa letra é já dessa questão ou essa daí era da anterior? Já é dessa? A galera tá rápida. Então lembra, onde tem um uso muito específico, tá? Todo mundo tá mandando D ou alguém mandou outra letra lá em cima, Renan? Letra D. Todo mundo de letra D, agora surgiu uma letra A. Letra D, D. Então, vamos lá, vocês estão mais convictos nessa do que na anterior. Rufa os tambores para mim, por favor, Renan. Letra D. Vamos ver as outras e deixar a D por último. Após o comício, houve briga onde? O onde retoma a ideia de briga. Briga é lugar? Não. Onde estavam envolvidos os estudantes. Então, houve briga em que estavam envolvidos. Em que? Onde não. Os músicos criaram um clima de alegria. Onde o anfitrião. Onde, retomando, clima de alegria. Clima de alegria é lugar? Não. Onde o anfitrião foi responsabilizado. Então, em que o anfitrião foi responsabilizado, tá? Ou, poderia ser o quê? Porque o anfitrião foi responsabilizado, ou pelo qual o anfitrião foi responsabilizado, que aí concorda com o clima, tá bem? C. Foi importante a reforma do Estatuto da Criança, de onde resultou melhoria no ensino. Foi importante a reforma do Estatuto da Criança. Estatuto da Criança é lugar? Não, é documento. Então não pode ser o de onde, tá? Então, do qual resultou, tá? Porque aí, qual vai poder retomar objeto, pessoa, tudo. Letra E. Na reunião de segunda-feira, várias decisões foram tomadas pelos sócios da empresa, onde... Onde? Reunião não mostra ideia de lugar.
Segunda-feira não mostra ideia de lugar. Decisões não mostra ideia de lugar. Sócios da empresa também não. Se fosse empresa, aí sim, empresa seria lugar. Não é. Então, na letra D a gente tem viver em um país onde retoma país. País é lugar, ou seja, uso adequado. E como eu falo viver em um país, eu estou falando de uma ideia fixa, de uma coisa parada, estática. Portanto, onde, sem o uso do a ou da preposição de, beleza? 4. Aquela questão que eu pedi para a gente pular e deixar para agora, beleza? Então, olha aqui, ó. Nas frases acima, o que aparece 6 vezes. 6. Em 3 delas é pronome relativo. Ele afirma. Só tem 3 ocorrências em que ele é pronome relativo. Em quais ele é pronome relativo? Então lembra, para ele ser pronome relativo, ele precisa retomar o termo anterior ou a expressão anterior, ok? Primeiro que está aqui, ó, vem a numeração, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Conheci que Madalena era boa em demasia. A culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Procuro recordar o que dizíamos. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Esqueço que elas me deixaram e que esta casa está quase deserta. Então, faz o seguinte. Enquanto você está analisando o que, observa se ele retoma algum termo. E qual é esse termo? Faça a substituição, tá? Então, quais são? 1, 2 e 4, 2, 4 e 6, 3, 4 e 5, 2, 3 e 4, 2, 3 e 5. 3 ocorrências de pronome relativo. As outras 3 não são pronomes relativos, tá? Então, quais são as 3? A galera já está mandando aí B, D, B e D por enquanto. Alguma outra letra diferente dessa, Renan? B e D. Na letra B eu tenho 2, 4 e 6. Na letra D eu tenho 2, 3 e 4. Mas a galera está mais na B do que na D, não é isso? 2, 4 e 6, 2, 4 e 6. Ó, chegou uma letra C ali. 3, 4 e 5. A maioria. Vamos rufar então os tambores, por favor, Renan? Olha aqui comigo. Conheci que Madalena era boa em demasia. O que retomaria o conheci? Não. Então, vocês acertaram. A primeira ocorrência não é, tá? Conheci. O que eu conheci ou quem eu conheci? Então, tudo isso daqui vai ser uma complementação do verbo conheci, tá? Não é. A culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. O que ou quem me deu uma alma agreste? A vida agreste. Então, o que retoma a vida agreste. O 2 está correto. Procuro recordar o que dizíamos. Procuro recordar o que dizíamos. Olha o que nós temos aqui. Esse o é um pronome demonstrativo. Falamos disso há algumas semaninhas atrás. Eu poderia trocá-lo por aquilo. Então, repara. Procuro recordar aquilo que dizíamos. Dizíamos o quê? Aquilo. Então, que retoma o o, que é a mesma coisa que aquilo. Então, retomada. Logo, o 3 também é pronome relativo. Terá realmente piada a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Então, será a mesma coruja que piava há 2 anos? Uma coruja piava há 2 anos. Esse que retoma a palavra coruja. Pronome relativo. 2, 3 e 4.
Agora olha o 5. Esqueço. O que eu esqueço? Aí ele fala duas coisas que ele esquece. Esqueço que eles me deixaram e esqueço que esta casa está quase deserta. O que nas duas ocorrências 5 e 6, esse que não vai retomar nada. Ele serve para introduzir a complementação do verbo esquecer. Por isso, números 2, 3 e 4 correspondem aí ao gabarito desta questão. Por isso que eu falei com vocês no outro tempo. Essa daqui precisa de uma análise um pouquinho mais aprofundada, porque nesses dois casos especificamente, né, aqui e aqui, no 3 e no 4, nós precisaríamos trabalhar a relação da coesão. Porque aqui, quando ele diz terá realmente piada a coruja, será a mesma que... Esse mesma tem a palavra coruja implícita, por uma questão de coesão. Evitou a repetição, porque já tinha sido dita anteriormente essa palavra, tá? Então a gente precisa fazer o desmembramento e entender tudo que está na explicitude, para que a gente possa realmente entender se há ou não retomada, beleza? Bom, próxima questão. Vamos pular o texto. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase. O título de livro no qual o editor não se agradou deve-se ao seu caráter... É o pronome relativo, tá? Que acabou não saindo o termo sublinhado, mas são todos os pronomes relativos. Na letra A é o no qual. O título do livro no qual o editor não se agradou deve-se ao seu caráter nada comercial. B. O autor apresentou ao editor um título com cujas virtudes estava plenamente convencido. C. Uma das virtudes de que, aí é a expressão de que pode prescindir um escritor ocasional é a total originalidade. D. Um título como absoluto e relativo é desses aos quais estaria marcado. Pouca coisa se pode deduzir. E ele se dedicou a escritos em cujos é a expressão, em cujos procurou aplicar todo o seu talento de ensaísta. Então essa questão aqui, ela lida direto, volta comigo aqui rapidinho no quadro, com a pergunta que a Érica fez sobre sobre a necessidade do uso de preposição antes do pronome relativo, ok? Então, analisem com calma aí essas opções e digam, por favor, o que vocês marcariam, tá? Em todos os pronomes há uma preposição antes, no qual é a preposição em mais o qual. Com cujas, preposição com, mais pronome cujas. De que, preposição de, mais pronome relativo que. Aos quais, preposição a, mais pronome relativo, os quais. Em cujos, preposição em, mais pronome relativo, cujos. O que vocês marcariam? A galera está entre B e C, não é isso, Renan? Ou teve alguma outra letra? Não, só B e C, né? Alguém mandou, acho que... alguém botou A, B, C, D e E. Aí alguém mandou E agora, B, E, A, C, ou seja, apareceram todas já. Mas vamos lá então, vamos rufar os tambores, por favor, Renan. Letra C. Por quê? Olha o que eu falei com vocês. A gente precisa achar os verbos primeiro, tá? O título do livro no qual o editor não se agradou deveu-se ao seu caráter nada convencional. Então eu tenho aqui, ó, agradou-se e deveu-se, tá? O título do livro deveu-se ao seu caráter nada comercial. Primeira informação. Segunda informação, o editor não se agradou, e aí o no qual retomando o título de livro. Quem não se agrada de algo.
Então, do título do livro. Então, teria que ser o título do livro do qual o editor não se agradou. Beleza? Letra A está com o uso da preposição errada. B. O autor apresentou ao editor um título com cujas virtudes estava plenamente convencido. Então, os verbos apresentou e estava. Ok. Quem apresentou? O autor. Apresentou o quê? Um título ao editor. Primeira informação. Com cujas virtudes estava plenamente convencido. Estava plenamente convencido de quê? Das virtudes do título. Então, estava plenamente convencido das virtudes. Então, teria que ser de cujas virtudes estava plenamente convencido. Não poderia ser com. Vamos pular a letra C. Um título como absoluto e relativo é desses aos quais pouca coisa se pode deduzir. Então, é desses. O que é desses? Um título como absoluto e relativo. E o outro verbo se pode deduzir. O que se pode deduzir? Pouca coisa se pode deduzir. Então, se pode deduzir o quê? Retoma aqui. Então, os quais e não aos quais, porque pouca coisa se pode deduzir algo. Então, não tem preposição. Aqui não deveria ter preposição. Ele se dedicou a escritos em cujos procurou aplicar todo o seu talento de ensaísta. Então, repara que tem depois de cujos um verbo. Isso já nem estaria correto. Por quê? Cujos tem que concordar com o termo que vem posteriormente. E, ao concordar com esse termo que vem posteriormente, ele estabelece relação de gênero e de número. Logo, tem que ser um termo nominal. Não pode ser um termo verbal. Porque verbo não tem gênero e número. Ele tem número pessoal. Primeira, segunda e terceira, do singular e do plural. Então, a letra E está errada. Restou aqui. Prescindir é prescindir de algo ou de alguém. Então, a preposição prescindir está adequada em relação ao verbo prescindir. A preposição de está correta em relação ao verbo prescindir, tá? Uma das virtudes de que pode prescindir um escritor ocasional é a total originalidade. Uma das virtudes é a total originalidade. Primeira informação. Um escrito ocasional pode prescindir de virtudes. Então, aquele que retoma virtudes e o de é a preposição exigida pelo verbo prescindir. Logo, a letra C é a que está correta, portanto, o nosso gabarito, ok? Sexta, o grilo falante saíra pelo mundo e assim chegara à China, país onde encontrara outros grilos submetidos a uma triste sina. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a palavra destacada pertence à mesma classe gramatical que a palavra onde, destacada acima. Então, onde aqui é pronome relativo. Ele quer entre as opções a palavra que vai ser também um pronome relativo. E aí, olha o que você já pode... Só olhando, que eu botei tudo destacado. Nada não é pronome relativo nunca. Atrás não é pronome relativo nunca. Que pode ser pronome relativo, cujas pode ser pronome relativo, que também. Então você já elimina duas opções, tá? Você fica aí com letra A, letra D ou letra E. Olha o que a letra A diz. Eles sabiam que a gente iria ao evento? Letra D. O que ele queria era proteção para seus companheiros, por cujas vidas lutava. Ou letra E. É imprescindível que todos estudem. Qual a opção que apresenta uma palavra que é da mesma classe gramatical que onde nessa ocorrência? Letra A, letra D ou letra E? Porque a B e a C a gente já sabe que não podem ser. A galera já tá mandando aí letra D, D. Vamos lá então, rufa os tambores para mim, por favor, Renan. Letra D. Cujo
sempre vai ser pronome relativo. O que na letra A é exatamente a mesma coisa que o que da letra E. É o que nós chamamos de conjunção integrante, que a gente ainda não falou, a gente ainda vai falar, tá? Ela serve para apresentar, para introduzir, na verdade, a ideia complementar de um verbo, ó. Eles sabiam, quem sabe, sabe alguma coisa. E aí eu uso o que, para poder completar o sentido do verbo saber. É imprescindível. O que é imprescindível? Que todos estudem. Então, ele completa a ideia da expressão é imprescindível. Ou seja, nesse caso e nesse aqui, o que, é uma conjunção integrante, não um pronome relativo. Cujo, cuja, cujos, cujas sempre serão pronomes relativos. O que não. O que pode ter diversas classificações dentro da nossa língua. Beleza? Sétima questão. Vamos pular o texto. O enunciado diz o seguinte. A respeito dos segmentos do texto em destaque, aí ele listou 3 trechos desse texto. Em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permite levar uma vida digna. Segundo, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid. Terceiro, pela fauna e flora silvestres, bem assim o seu habitat, que se encontram atualmente em grave perigo. É correto afirmar. Letra A. São orações subordinadas substantivas. Letra B. São orações subordinadas adverbiais concessivas. Letra C. Apenas em 2 e 3, o que funciona como pronome relativo. Letra D. Apenas em 1 e 2, o que funciona como conjunção integrante. E letra E. Em 1, 2 e 3, o vocábulo que funciona, respectivamente, significa dizer na ordem, como conjunção integrante. Então ele diz que aqui é uma conjunção integrante. Aqui ele diz que é um pronome relativo. E aqui ele diz que é um pronome relativo. Qual seria a opção que vocês marcariam para essa questão? Letra A, letra C. Ó, chegou uma pergunta aqui do Daniel, ele mandou assim. Professor, na frase em que você analisou, conheci que Madalena era boa em demasia. Não seria necessário analisar preferencialmente a ordem direta, ficando Madalena, a qual conheci, era boa em demasia? Ficando essa frase correta? Daniel, a frase está na ordem direta. O que você fez foi reconstruir a frase. Você tirou a oração substantiva e colocou uma oração adjetiva, que não tem ali. Conheci. Quem conheci? Eu. Eu conheci. O que ou quem? Aí vem a complementação, que Madalena era boa em demasia. Tudo isso completa o sentido do verbo conhecer. Então essa oração está na ordem direta, ok? Bem, a galera está bem dividida nessa questão aí. Tem gente marcando A, gente marcando B, D, C, enfim. Vamos rufar os tambores aí, Renan, por favor? Bem, essa questão aqui poderia levá-los a um erro, confundindo com a letra E, tá? Orações substantivas precisam ter conjunções integrantes, e não são todas as conjunções aqui, na verdade não são todos os queis aqui não funcionam como conjunção integrante. Adverbiais, ele está dizendo que todas são adverbiais. Eu tenho uma, que é a primeira. O que, quando vem antecedido de tal, tanto, tamanho, tá? Um intensificador, ele vai funcionar como uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Logo, ele vai introduzir, sim, uma oração subordinada adverbial consecutiva, mas não acontece nas outras frases. Então, o primeiro que não é pronome relativo. E aí o meu medo era que vocês confundissem o primeiro que como conjunção integrante e identificassem que nos dois posteriores há sim o uso de um pronome relativo.
Então, aqui eu tenho as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid. Então, esse que retoma as políticas. As políticas promovem ou perpetuam o apartheid, tá? Que se encontram atualmente em grave perigo. Então, a fauna, a flora e o seu habitat se encontram atualmente. Então, retoma. Se retoma, é pronome relativo. Na 2 e na 3 eu tenho o pronome relativo. Na 1 eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Por isso que a letra E estaria errada. Desse modo, gabarito letra C. Belezinha? Bem, espero ter ajudado todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Corre aqui comigo no quadro. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda sua pergunta para mim, que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los, beleza? Beijo imenso para vocês, ótima semana, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.